Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele e hoje estou aqui com o nosso mentor para falar com você que escreve, né? Boa noite, chefe. Boa noite, Gisele, tudo bem? Boa noite aí, a audiência que nos segue, você que nos assiste todas as quintas-feiras. Nós estamos aqui trazendo conteúdos do mercado editorial, com dicas, insights, para que você possa se tornar escritor da própria história e muito além, né? Nós estamos hoje já trabalhando há algumas semanas o método DPV, que traz a escrita com intencionalidade, posicione-se com estratégia e vender com autoridade. Então, se você está acompanhando a gente, seja na live gravada, seja ao vivo com a gente, você está sabendo que na próxima semana nós teremos aí uma masterclass. Caso você não saiba, fique com a gente até o final dessa live, porque teremos novidades para você que está entrando aqui pela primeira vez, né, Gisele? Exatamente, né? E hoje a ideia é conversar com você, escritor, que escreve, mas que às vezes sente que está falando com as paredes, como se estivesse muito sozinho, né? A gente vai sair desse papel do autor solitário para entender que quem você conhece e como você se conecta com as outras pessoas são os verdadeiros motores para a venda de qualquer livro, né, Jeff? Exatamente. Então, né, a gente sempre diz que pessoas compram de pessoas. Você, como escritor, também não pode ficar atrás da escrivaninha, ou da mesa se escrevendo livros se você não se posicionar, se você não conectar com outras pessoas, se as pessoas não te conhecerem, elas não compram de você. Elas precisam se conectar a você com a sua história, né? Você gerando valor para que elas entendam que você tem algo de muito valor, algo que possa agregar muito na vida delas. Então, o nosso foco é o quê? É você trabalhar conectando com pessoas, né, Gisele? Qual é o assunto, qual é o tema da live de hoje? A live de hoje a gente vai trazer para vocês os segredos dos autores que estão nas livrarias e que estão nas escolas. Mas de que jeito? Usando o networking ao seu favor, né? Fazendo essas conexões com outras pessoas e se posicionando, né, nos lugares aonde o seu livro deve estar, né, Jeff? Exatamente, né? Imagine você, né, sair daquele mito da ilha literária, né? Você tirando aquele livro que você fez, publicou há um tempo atrás e que está ali parado na gaveta, esperando para ser vendido, esperando para ser lido por outras pessoas, né? Você acha que o autor que achou que o talento vendia sozinho o seu próprio livro e isso não aconteceu. E aí, na live de hoje, a gente vai mostrar para vocês alguns pontos, alguns insights para que você possa transformar esse livro que está lá escondidinho na gaveta, talvez na prateleira do, do seu apartamento, dentro da caixa, né? Pegando poeira, como a gente gosta de brinca faz essa analogia, para que ele se torne, para que ele ganhe o mundo, para que ele chegue nas mãos dos seus leitores de maneira muito mais muito mais tranquila e muito mais focada na estratégia de venda, né, Gisele? Exatamente, né? A gente vai sair daquela situação da escrita como um hobby solitário e transformar isso num negócio conectado, né? A gente vai falar com vocês hoje um pouco de parceria, um pouco de bastidores e de como fazer com que os seus leitores trabalhem por você, né, de forma orgânica. Como é que vai fazer com que os seus leitores eles te indiquem, né? Mas de que jeito que a gente entender o quê? Que o mercado de livros ele não é feito só de papel e tinta, né? Ele é feito de gente para gente, né? De pessoas para pessoas. O escritor, né, trazendo todo o seu conhecimento, toda a sua criatividade e entregando para outra pessoa que é o seu leitor, né? Exatamente, né? Fazer com que os seus leitores se tornem advogados de marca e falem muito bem do seu livro para que o seu livro chegue às pessoas que você jamais imaginou, né? E qual que é o primeiro tópico da live de hoje, Gisele? A gente tem que começar pela virada de chave, né? Você entender que
Você, escritor, tem que sair daquele seu casulo, sair daquele seu escritório, do seu quarto, da sua sala, onde quer que você escreva, sair da sua mesa para o mundo, né? A gente esteve assistindo agora recentemente num congresso que a gente participou de escritores, de editoras gráficas e tudo mais, um escritor falando da importância dele apresentar o livro dele para o mundo, a importância que teve para o livro dele vender bem, a importância que teve o envolvimento dele na apresentação desse livro para o mundo, né? Então, a gente tem que pensar o quê? Às vezes o escritor é muito bom, ele tem uma história muito boa, mas ele só vende para a família. E aí a gente pode pensar o quê, né? Por que simplesmente só, às vezes, só fazer como é que eu posso dizer para vocês? Só o impulsionamento numa rede social, fazer aquele anúncio digital que seja bem frio mesmo, muitas vezes falha para quem está começando, né? Falha por quê? Porque, na realidade, você não tem aquele estigma de que você... foi o tempo, né, em que as pessoas compravam por emoção, porque viam na rede social, viam na internet algum produto ou serviço, né? Hoje as pessoas compram, mas a gente está falando hoje de que muitos autores tratam o seu livro como uma obra literária, e o que eu não estou querendo desmerecer, porque a gente também entende que o livro é uma obra literária, mas enquanto você pensar que o seu livro é uma obra literária e não um produto, enquanto você achar que a capa do seu livro, o título do seu livro vai vender e você não se sair de trás da escrivaninha, não sair do quarto de escrita, né? Não vai acontecer. As pessoas hoje, elas querem, e a gente já falou muitas vezes, diversas vezes, que as pessoas elas não compram da editora, elas querem comprar diretamente do escritor, do autor do livro. Por quê? Porque elas querem se conectar com o pai da história, com a mãe da história, com quem criou aquela obra que, na essência, no mundo dos negócios, se torna um produto, né, Gisele? Exatamente, né? E aí a gente tem que entender, como a gente está falando do livro ser escrito de pessoa para outras pessoas, a gente tem que entender que essa questão do networking, essa questão do conhecimento de outras pessoas, não é realmente, não é só interesse, né? Claro que você que tem que ter, tem que haver um interesse. Eu não vou falar com uma outra pessoa se eu não tiver um mínimo de interesse sobre o que ela faz ou o que ela pensa, né? Mas a gente tem que tratar isso principalmente como uma troca. Às vezes, você tomar um café com outro escritor, você tomar um café com alguém do mundo editorial, você tomar um café com um coordenador de um clube do livro, pode valer muito mais do que todo o dinheiro investido em tráfego pago. Porque essa pessoa ela já passou pelos perrengues que às vezes você já passou. Ela sabe os caminhos para chegar em alguns determinados lugares. Ela pode facilitar e abrir outras portas para que você possa apresentar o seu livro. Então, você ter esse contato com outras pessoas é de extrema importância, né, Jeff? Exatamente, né? Outro fato que é muito importante, além do networking, né, Gisele? Você realmente se colocar, se apresentar na internet. Você ter uma rede social que fale do seu livro, você ter se envolver com lives, participar de podcasts, né? As pessoas hoje consomem muito conteúdo no digital, né? E se você se colocar, se apresentar para o mundo, seja na internet, seja fazendo palestras, participando de entrevistas, participando de clubes de livros, né, Gisele? Muito importante citar que hoje a importância de um clube do livro, você faz o quê? Ah, mas eu vou lá no clube do livro e as pessoas que tem lá são tão poucas que, cara, elas vão comprar, mas não é o público que eu quero alcançar, ou lá eu vou vender muito pouco livro. A pessoa, o autor que pensa dessa forma, né, ou eu vou dedicar muito tempo para um clube de leitura, né, não um clube do livro, clube de leitura, e eu vou vender muito pouco. Na realidade, lá você está formando, se conectando com pessoas que vão conhecer o autor, que vão participar do clube de leitura, que vão conhecer a essência do seu livro, da sua escrita, e elas acabam virando o quê? Um advogado de marca.
Elas acabam falando bem do seu produto ou serviço, ou do seu livro. E aí o que acontece? Elas falando bem, o que vai acontecer? Poxa vida, tem um amigo num dia qualquer, num encontro, que diz assim, poxa vida, preciso comprar um presente para minha esposa, para o meu sobrinho, para o meu tio, para o meu pai, de aniversário, e não sei o que dá. Você acha que vai acontecer o quê? As pessoas que participaram do Clube do Livro, que você está lá participando ativamente, fazendo com que elas entendam a jornada da sua escrita, a jornada da sua história, vai dizer assim, caramba, tem a Gisele lá que faz um clube de leitura uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e ela tem um livro que vai falar muito bem, vai conectar muito bem com seu pai, vai conectar muito bem com seu tio, com seu sobrinho, enfim. Por quê? Porque quando você tem essa essência, a intenção de se conectar de maneira com as pessoas que elas conheçam, de maneira a gerar valor para elas, o que acontece? Elas acabam se tornando as advogadas de marca. E quando a gente diz advogado de marca, é o quê? Elas falam bem, muito bem da sua obra, elas falam muito bem da sua história, e elas vão lembrar quando precisarem de indicações de você, porque você dedicou, você se posicionou na rede social, você se posicionou fazendo palestras, entrevistas, participando de podcasts. Claro, com a intenção sempre de entender que, por mais que o seu coração diga que o seu livro é uma obra literária e tudo bem, mas no mundo dos negócios você tem que tratar o seu livro como um produto para que as pessoas entendam que você sim está gerando valor na vida delas para que elas comprem lá no fim das contas o seu livro, a sua obra literária, né, Gisele? Exatamente, né? E aí, uma outra forma de sair dessa sua ilha, sair dessa sua mesa, para você poder ter um trabalho de divulgação do seu livro, divulgação dessa sua obra, desse seu produto, como o Jeff bem falou, é circular em eventos, circular em feiras, ter conversas de verdade sobre o seu material, sobre o livro que você produz, estar disponível para participar dos clubes do livro, de aparecer lá como autor, para poder trazer para as pessoas que estão dentro desse meio qual é a experiência de escrever, estar ali pronto para responder algumas perguntas, né? E aí, então, você vai demonstrando, vai gerando valor na vida dessas pessoas, vai se mostrando acessível, porque, afinal de contas, não adianta a gente dizer que o livro é de pessoas para pessoas, se você vira um escritor num pedestal ou um escritor dentro de um escritor ermitão que não se comunica com ninguém, né? Então, é importante que quando as pessoas mandarem mensagens para você na rede social, que você responda, que você esteja acessível ao seu leitor também, né? Que você tire dúvidas do seu leitor. Vai ter gente que não vai gostar do seu livro? Claro que vai. Nem Jesus agradou a todo mundo, então quem sou eu na fila do pão para agradar a todos, né? Então vai ter pessoas que não vão gostar do meu conteúdo, eu posso olhar esses comentários, ver se tem alguma coisa que eu posso melhorar com esse comentário. Se não for nada, se a pessoa estiver puramente sendo um hater só por ser um hater, porque tem dessas pessoas também, né? Sendo hater só por ser um hater mesmo, gente, só vai lá, oculta o comentário e tá tudo certo e vida que segue, né? Se você puder aproveitar esses comentários, essas críticas para você crescer, para você construir um crescimento, melhor ainda, né? Mas só tem um jeito de você ser visto e ser lembrado, é você aparecer, né? Então, aproveitar quando tiver feira de literatura, aproveitar quando tiver esses tipos de convenção, aceitar os convites para participar das rodas de conversa sobre livros, aceitar convites para trabalhar o dia do livro, o dia do leitor, o dia do escritor, se você é escritor de livro infantil, aceitar convites para trabalhar essa questão da literatura infantil no mês da criança e tudo mais, né? É aparecer, é sair realmente da sua mesinha para poder, até porque não, acolher outras inspirações de outras situações para você poder continuar também a sua carreira literária, né? Exatamente, né? Eu diria para você, né, que é autor, que dedicou tanto tempo da sua vida, que é você estar disponível para as pessoas, né? Seja
estar disponível para as pessoas de maneira intencional para que elas te conheçam e você gere valor na vida dessas pessoas. E, claro, quando você está disponível para as pessoas, gera valor na vida das pessoas, não tem como, não tem outro caminho a não ser elas adquirirem o seu livro, como até muitas vezes como uma forma de gratidão e principalmente não só adquirir, mas também trabalhar o marketing orgânico do seu livro, né? Da venda do seu livro, né? Você acaba tendo essas pessoas, as pessoas mais próximas que vão acabar vendendo por si só o seu próprio livro, né, Gisele? A gente vai agora para o próximo bloco, né, Gisele? E a gente fala sobre o que nesse próximo bloco? A gente vai falar sobre abrir as portas dos lugares que às vezes parecem ser blindados, né? Livraria, principalmente as livrarias e as escolas. Então é isso que a gente vai falar agora, né? Como é que você pode abrir portas, como é que você pode adentrar esses ambientes, né? Qual é o erro mais comum quando a gente fala de tentar entrar em uma livraria ou tentar entrar em uma escola? É você mandar um e-mail com mais do mesmo, né? Aquele e-mail padronizado, aquele, né? Que a escola vai olhar, vai ter, isso aí é só mais um spam, ninguém, não tem nada de tão interessante, é só mais um spam editorial, é mais uma editora querendo empurrar algum livro, qualquer coisa desse tipo, né? Mas tem um caminho, né? Existe um caminho que pode ser trilhado por você, escritor, para que você possa, sim, vamos assim, desviar e conseguir chegar até essas portas, né, Jeff? Exatamente, né? Aquela coisa, né? Tudo bem que a tecnologia veio e aproximou a gente está hoje aqui fazendo essa live nessa noite com audiência, assistindo ao vivo, ou depois assistindo online, porque é uma geração de conteúdo de valor, mas não tem nada melhor do que o aperto de mão, o olho no olho, o tete a tete, onde você vai se apresentar e as pessoas que que você enviou o e-mail, né, o famoso spam literário, o spam editorial, vai ler e é mais um e-mail na caixa de e-mail dela e talvez não vai dar devida atenção. Agora, quando você vai lá, se coloca à disposição, se apresenta de maneira pessoal, o jogo é outro. A forma de conversar é outra, a forma de olhar, a visão sobre o seu trabalho, ela muda completamente, né? Aí você traz aqui essa questão das livrarias, escolas e bibliotecas, né, Gisele? A gente, enquanto na editora NPE, aqui na cidade de Blumenau, nós temos, por exemplo, parceria com a Biblioteca Municipal, onde a gente faz o lançamento dos escritores daqui da cidade na Biblioteca Municipal. E quando a gente foi lá conversar com eles, nossa, o que eles mais querem realmente, a Biblioteca Municipal, é que tenha eventos que fomentem a literatura. No mesmo caso, quando a gente foi em livrarias, o que eles mais querem é que tenham eventos que tragam públicos para dentro da livraria, da biblioteca, das escolas, para quê? Para fomentar a cultura, para fomentar a literatura, para fomentar o local público que, né, há muito tempo atrás era muito visitado, não quero dizer que hoje não é visitado, mas quando você, autor, promove esses eventos em parcerias com escolas, bibliotecas e até mesmo livrarias, o que acontece? Há uma movimentação, e quando existe essa movimentação, as pessoas elas se ficam curiosas. Você já viu, por exemplo, o dia da inauguração de uma loja no seu bairro? É o dia que mais vai ter movimento na loja. Por quê? Porque existe uma movimentação e onde há movimento, as pessoas elas ficam curiosas, né? Eu diria, até fazendo uma analogia, aonde há fumaça, há fogo. E as pessoas, pelo instinto natural dela, querem saber o que está acontecendo. Se você está lá numa livraria fazendo o lançamento do seu livro e tem uma movimentação de pessoas no dia do lançamento do seu livro, você talvez pode estar despertando a curiosidade de pessoas que nem sequer sabiam do evento que está acontecendo. E aí você pode casar o evento presencial com o digital, fazendo o quê? Fazendo o posicionamento na rede social, convidando, fazendo vídeos, disparando para grupos de WhatsApp, pessoas próximas a vocês que vão estar fazendo
vão estar conhecendo essa movimentação para a sua e principalmente, né, Gisele, elas vão começar, se elas não puderem, por que não você falar assim, quantas vezes a gente recebeu o convite, enviou um convite de uma live ou de uma masterclass, que a pessoa disse assim, poxa vida, queria muito estar, mas nesse dia eu vou ter um evento. Poxa vida, você não tem com quem indicar, 2 ou 3 amigos para indicar para que eles possam estar presentes nesse evento, nessa masterclass, nesse lançamento do livro? Naturalmente você acaba fazendo com que essas pessoas que você enviou os contatos, que você fez contatos que são próximas a você, elas indiquem e, por que não, tenham aí pessoas que talvez você nem esperava no lançamento, num evento, numa roda de conversa, numa palestra. Por quê? Porque a curiosidade, ela é instinto natural do ser humano e quando eles despertam essa curiosidade, por que eu não estou sabendo da novidade? Por que eu não estou sabendo o que está acontecendo lá dentro, né, Gisele? Exatamente, né? Então, né, de uma forma bem resumida, como já falou, o olho no olho, né? É você ir até aquela livraria onde você tem interesse de vender o seu livro e conversar com o livreiro, né? Conversar com o gerente da loja, conversar com o responsável pessoalmente. Até porque é interessante que você conheça o público que tem o hábito de frequentar essa loja para ver se realmente faz sentido também o seu livro estar ali ou não estar, né? Porque não adianta você ir numa livraria onde o público é um público que gosta de um livro de terror, né? Onde o público que frequenta, geralmente ela é uma livraria um pouco mais nichada, e você tentar colocar lá um livro de infantil de fadas e unicórnios. É um exemplo, né? Ou então você ir numa livraria cristã oferecer livros de terror, entendeu? Então, assim, é a livraria do meu amigo. Aí você chega lá e você percebe que essa livraria ela não tem a ver com o seu livro. Faz parte da sua pesquisa também, né? Conseguir entender se essa livraria faz sentido ou não você estar ali dentro, né? E a mesma forma nas escolas, né? Você oferecer, como já falou, essa questão de rodas de conversa e tudo mais, você ofertar para a direção da escola, para a coordenação da escola, ofertar uma roda de conversa com um escritor para explicar o processo criativo que envolve a criação do livro e tudo mais, é uma ótima porta de entrada para você conseguir levar o seu livro para dentro de uma escola. Lembrando que, né, pessoal, vamos ter o bom senso de indicar essa roda de conversa para as crianças e adolescentes com a idade que tenham a ver com o seu livro. Você não vai tentar fazer uma roda de conversa numa escola com um livro como 50 Tons de Cinza. Não tem absolutamente nexo nenhum. Ou ofertar uma roda de conversa para um 9º ano com um livro voltado para a alfabetização. Então, entendo, vamos ter realmente bom senso de entregar para essa coordenação, entregar para essa direção uma proposta de trabalho, né, uma proposta de conversa adequada para a idade que essa escola também tem os seus alunos, né, Jeff? Exatamente. Da mesma forma, se o seu livro ele cabe para um público mais adulto, você está fazendo palestras nas semanas acadêmicas de cursos na universidade, de você estar fazendo palestras para empresários, palestras para o público que conecta com a comunicação do seu livro, né? Então, eu acredito que o conceito de abrir portas ele está muito ligado a essa questão do olho no olho, mas principalmente a palavra-chave, a cereja do bolo aqui, está muito em você conhecer o seu público para ver aonde você pode oferecer o seu livro, né? Acho que, sim, a minha obra tem muito a ver com um público mais universitário, um público mais jovem, um público mais adulto, enfim, conhecendo o público, conhecendo aonde você vai oferecer a sua obra, fica muito mais fácil de você abrir as portas e conectar com pessoas que serão potenciais leitores do seu livro, né, Gisele? Exatamente, né? E ainda só finalizando essa questão de escolas, você ofertar o seu livro com um plano pedagógico para que esse livro possa ser trabalhado dentro de sala de aula, é você ofertar para a escola uma solução
de, às vezes, uma dor que, às vezes, a escola tem, que é, eu vou te receber, tu vai vir aqui, tu vai trabalhar, tu vai apresentar o teu livro, mas o que a gente vai fazer com esse livro? Né? Então, você ofertar para eles também já um plano de aula para trabalhar esse livro, de que forma que isso pode ser trabalhado, é você trazer o seu produto ofertando uma solução pedagógica para a escola, né? Lembrando que vale a pena você dar uma pesquisada em qual é a metodologia dessa escola e tudo mais para ofertar alguma coisa que seja afim com ela, não que seja uma coisa que às vezes vá bater de frente. Como a gente tem, às vezes, algumas escolas que são mais conservadoras, você não vai chegar com um plano de aula completamente liberal e totalmente dinâmico e tudo mais. Da mesma forma, se você vai entrar numa escola que tem uma metodologia mais liberal para dar aula, uma aula mais pautada em experiências, você chega lá com um plano de ensino completamente conservador, de vamos ler o livro em sala de aula, responder uma cruzadinha, fazer uma palavra cruzada relacionada ao livro. Não, você vai ter que chegar com alguma coisa que faça sentido com a metodologia da escola, né, Jeff? Exatamente, né? Você entender, né, o seu público, saber aonde você pode ofertar e de que maneira você vai ofertar, né? Muda todo o jogo, né? Você conecta com as pessoas nos lugares certos e aí o teu network fica muito mais poderoso para a venda da sua obra, a sua obra ou o seu livro, né, Gisele? Exatamente, né? E aí agora a gente vai trazer uma outra possibilidade de você apresentar o seu livro, que são os coletivos. E quando a gente está falando em coletivo, a gente não está falando exatamente de livros em coautoria, né? Vamos entender que aqui nós estamos falando de coletivos. Quando a gente fala de coletivos, a gente está falando de feiras, de locais de encontro onde outras pessoas do mesmo nicho que o seu estão. Porque você tem que entender o quê? Que o seu maior concorrente, né? O seu concorrente, aliás, ele é o seu maior aliado. Porque os leitores nem sempre eles são exclusivos, né? A gente tem que entender o quê? Que o leitor não vai ler somente aquele escritor. Geralmente ele gosta daquele gênero literário. Então a gente pensa o quê? A pessoa está lendo um romance de ficção, ela terminou um romance de ficção, provavelmente ela vai procurar outro romance de ficção. Então, se você tem uma parceria com o seu concorrente, né, a pessoa que você acha que é seu concorrente, mas que na verdade não é, pode ser seu parceiro, por que não você indicar o livro dele e ele indicar o seu? Do tipo, você terminou de ler o meu livro, você gostou, cara, eu vou te indicar um outro escritor que escreve parecido com o que eu escrevo e com um livro muito bom também, né? Se você gosta dos meus livros, você também vai gostar dos livros dele. E isso é uma parceria, porque você, além de você trazer valor para os seus leitores, do tipo, poxa, o meu escritor preferido, ele indica outros escritores que também são bons, são escritores que ele gosta, que ele lê, ele se inspira nessas pessoas para criar as histórias que eu gosto. Então, ele também vai ter histórias que eu provavelmente vou gostar, né, Jeff? Exatamente, né? E aí, quando a gente traz essa questão do coletivo, não sendo um livro em coautoria, como a Gisele muito bem colocou aqui no início desse bloco, a gente também tem que pensar na força do grupo, né? Divisão de custos em feiras, indicações para mesas de eventos e resenhas cruzadas, né? Nós temos, por exemplo, um grupo de escritoras lá em Recife que participa da Bienal de Recife, por exemplo. E aí, o que elas fazem? Elas montaram um grupo de escritoras, juntaram o famoso União Faz a Força, né? Que é o que? Elas se juntaram e elas compraram, por exemplo, um pacote para estarem num stand durante toda a Bienal, que acontece, às vezes, de 10 a 12 dias. E aí, o que elas fizeram? Juntas, elas conseguiram pegar um stand e elas fizeram o quê? Trabalham com que todas participem da Bienal ao longo de toda a feira, né? Então, você compra, digamos assim, a cota de um stand, né? Um grupo de 20, 30 escritores da região. E aí, o que faz? Olha, E aí eles meio que se organizam assim, olha, eu não consigo estar todos os dias da Bienal aqui, né? Porque eu tenho meu trabalho, ou eu sou, durante
a semana eu sou professor, enfim, eu não consigo estar aqui o 100% da coisa. Então, ao mesmo tempo que elas unem força para poder participar de uma Bienal do Livro, por exemplo, elas também compartilham a mesma experiência no mesmo local em dias diferenciados, e aí o que acaba acontecendo? Além de ter essa força, essa união do grupo, onde todos têm a oportunidade de apresentar as suas obras literárias, aquele stand ele acaba se chamando a atenção. Por quê? Porque não é um stand de uma única editora, não é um stand de um único escritor ou de um stand no formato padronizado. É um stand que eu chamaria de stand dinâmico, né, Gisele? O que seria stand dinâmico? Todo dia, toda hora vai ter coisas, eventos, mini eventos acontecendo, escritores trabalhando rodas de conversas, ou talvez fazendo uma gamificação, dependendo do livro que está acontecendo, fazendo a sessão de autógrafos, fazendo uma mini palestra, enfim, o que essa força do grupo que inicialmente se trabalhou um coletivo, acaba se tornando algo dinâmico, algo atrativo, e aí o seu stand, o stand desse coletivo de autores, ele acaba chamando a atenção dentro da própria Bienal ou até mesmo de uma feira de livros, né, Gisele? Exatamente, né? Outra força que o coletivo tem é a inteligência de mercado. Para quem não sabe, inteligência de mercado é você conseguir trabalhar da melhor forma para reduzir custos para você poder trabalhar com o seu livro, né? Então, você consegue, através do coletivo, conversar sobre uma troca de fornecedores, saber quem faz as melhores capas, quem faz as melhores ilustrações para o que você está buscando, onde conseguir imprimir, às vezes mais em conta, porque a gente pensa o quê? A gente economiza os dois ativos mais valiosos que a gente tem na hora da produção de um livro, que é tempo e dinheiro, né? Então, o nosso tempo, ele é caro, o nosso tempo, ele é escasso hoje em dia. E quando a gente trabalha num coletivo, o tempo que eu teria que ligar para, às vezes, 10 fornecedores, se eu tenho um coletivo que sabe qual é o melhor fornecedor, qual é o fornecedor com o melhor custo-benefício, nem sempre o mais barato, mas o melhor custo-benefício, eu vou aonde o meu coletivo indica, né? Porque se o meu coletivo confia neles, porque realmente já passaram por outras situações, porque geralmente esse coletivo ele é formado por pessoas com menos experiência e com mais experiência. Então você vai aprendendo com todas as nuances e com todas as expertises presentes dentro desse coletivo, né? Fazendo com que você realmente economize, né? O nosso, vamos dizer assim, o nosso ativo mais, creio eu que eu acho que hoje o nosso ativo mais poderoso que é tempo, né? E o dinheiro através da recuperação do melhor custo-benefício, porque afinal de contas não adianta a gente também tentar buscar só preço, né? Tentar buscar coisa mais barata e não ter uma qualidade minimamente boa para poder entregar o material para o nosso leitor, porque o leitor ele percebe, né? Se o material ele é bom, se ele não é bom, se essa impressão é feita corretamente, se esse livro passou por alguma revisão, se essa capa foi feita pensada no leitor ou se foi só uma coisa jogada só para colocar o título do livro ali, o nome do escritor e tudo mais, né? A gente está hoje com um público, principalmente o público brasileiro, a gente está com um público extremamente exigente, né? Exigente em que? Em que termos? No termo qualidade. Se a sua capa é boa, se a sua capa é muito boa, o mínimo que se espera é que o conteúdo do livro seja melhor do que a capa, né? Porque às vezes a gente já viu capas que podem até não chamar tanta atenção, mas com conteúdo do livro assim, ó, espetacular. E o contrário também. Capas maravilhosas e um conteúdo medíocre, né? Então, a gente já viu as duas situações, capas super mega ultra trabalhadas com verniz localizado, com estampa, com relevo, com não sei o que, e quando você abre o livro, um livro pífio, escrito de forma muito superficial e que você consegue identificar várias nuances de inteligência artificial e de cópia e tudo mais, né? Então, livros que não são tão bons de conteúdo, mas com capas maravilhosas,
o contrário também. E quando a união dessas duas coisas acontece, uma capa muito boa, com uma história muito boa, aí a gente encontra, né, o nosso lugar ideal, né, Jeff? Exatamente, né? E aí, indo para um próximo ponto, que é a questão do perigo do isolamento, né? Como a falta de contato com pares acaba sufocando a sua criatividade e as chances de negócios, né? Quando você trabalha isolado, quando você não pensa no coletivo, o que acaba acontecendo? Você acaba se desmotivando e quando você se desmotiva, a sua criatividade vai embora. Da mesma forma, quando você está trabalhando de forma isolada, sozinho você até chega lá, mas juntos você chega muito mais rápido e muito mais forte, né? Tem aquela famosa frase que juntos todos somos mais fortes. Quando você está trabalhando nessa questão do coletivo e entendendo que talvez um outro escritor do mesmo ramo literário seu não é seu concorrente, sim seu maior aliado, faz com que você compartilhe e experiências e compartilhando essas experiências, a sua criatividade acaba se tornando melhor, né? E com certeza os negócios, as chances de negócio acabam se tornando muito melhor. Nós vemos que acontece esse movimento e quando há esse movimento do coletivo, todo mundo sai ganhando, por quê? Como muito bem colocado pela Gisele, o tempo hoje é o maior ativo, o seu maior ativo. E por que ele é o seu maior ativo? Porque tempo perdido, o tempo que passou, ele não volta mais. Quando você compartilha, quando você trabalha com o coletivo, você tem muito mais chances de alcançar negócios e, principalmente, trabalhar o seu ócio criativo, né, Gisele? Exatamente, né? E dito isso, aí a gente sai agora do coletivo e vamos entrar em um outro ponto que é tão ou mais importante até do que o próprio coletivo, que é o quê? É o nosso leitor, né? Aí a gente sai agora, vamos apresentar, vamos conversar um pouquinho sobre você fazer o seu leitor ele sair do papel de leitor e ele passar o papel de seu embaixador, né? É como se você estivesse criando a sua própria tropa de choque, né? Você tem que entender o que, né? Eu falei, um dos ativos mais valiosos para um escritor ou para qualquer pessoa, tempo e dinheiro. Mas para um escritor, um dos ativos mais valiosos que existe é o seu leitor. O seu leitor que ele se torna, que ele faz com que você saia do papel do desconhecido e ele vira seu cliente porque ele comprou o seu livro, ele vira o seu leitor porque ele comprou e leu o seu livro, e aí ele entra no patamar de que ele gosta do seu livro e ele vira o seu fã. Ele vira o seu fã, aquela pessoa que indica ferrenhamente, aquela pessoa que compra o seu livro para presentear, que convence os amigos para ler o seu livro, né? Então, a gente tem que parar um pouquinho de pensar só no livro sendo vendido. A gente tem que parar e tem que trabalhar para que o livro ele seja, na verdade, lido, né? Então, porque se o livro é lido, ele vai cultivar os defensores dele, ele vai cultivar as pessoas que vão divulgar o livro. Então a gente tem que sair só daquela questão assim, ah, não, eu vendi 200 livros. Não, eu gostaria, é legal vender 200 livros, 300 livros? Mas é muito mais legal para você, escritor, você chegar e dizer assim, cara, eu sei que mais de 200 livros já foram lidos, que os meus livros eles são lidos, que os meus livros são discutidos, que as pessoas me mandam mensagem trazendo a expertise deles, e que com isso eu estou percebendo que eu vendo toda semana, eu vendo mais 5, 10, 15, 20 livros toda semana. Por quê? Porque as pessoas estão indicando o meu livro, né, Jeff? Exatamente, né? Sai daquela cultura de pouco tempo atrás de que o livro ele tinha que ser vendido logo nos primeiros meses, né? Você sai de um conceito de best-seller, que é aquele livro que vende rápido nas primeiras semanas e se torna referência durante um certo tempo e traz o conceito de long seller. Já existe esse movimento, né? A gente está, como a Gisele falou agora há pouco, a gente participou agora recentemente de um congresso de editores, de livreiros, enfim, nessa área de editoras, no caso. E aí já se nota esse movimento de que um livro ele não se vende em 2, 3 meses, como eram os famosos best-sellers, né? Ou o livro não se vende somente no lançamento.
Hoje se vê um movimento de que um livro, ele se lê, tá sendo vendido com um prazo maior de 2, 3 anos. Isso por quê, gente? Porque existem os famosos influenciadores. Teu livro, às vezes, pode alcançar um influenciador que vai falar muito bem dele, que vai vender para a comunidade dele. E aí, né, trazendo esse foco da Gisele com os fãs, né? O teu livro, ele passa, se tu tens os teus leitores, eles se tornam fãs, eles começam a cultivar o que a gente chama de defensor da sua marca, defensor da sua obra, né? E aí, por isso que a comunicação, ela tem que ir além da venda, né? A importância de você estar presente, né? De se colocar à disposição da sua audiência, dos seus leitores, de estar presente de corpo e alma, né? De estar presente fisicamente, né? Não fisicamente, mas estar presente, respondendo cada comentário, mostrando seus bastidores, faz com que essas pessoas saiam de um status de leitor para embaixadores da sua marca, advogados do seu livro, né? Tipo, e aí você entende que o seu livro, você não tem que estar desesperado para vender. Claro que existe o começo, quando lança, tem a venda uma pouco maior. A venda, ela não precisa sair despencando rapidamente, ela pode ser trabalhada mais longo prazo. É isso que as editoras têm notado no Brasil, é isso que a gente percebeu e entendeu desse congresso que a gente participou, que os livros têm falado. O teu livro hoje, ele não tem que ser vendido em 2 meses. O teu livro, ele tem uma cauda muito maior. E para que você possa fazer essa cauda ficar um pouco maior, estendida, você precisa conectar a sua audiência, conectar os seus leitores, fazer com que eles se sintam pertencentes dentro dessa comunidade, dentro dessa tropa de choque, né? E aí, claro, quando você fala dos bastidores, o que acontece? Você pode trazer, por exemplo, o caos da escrita, né? Hoje, conteúdos hype que tem nas redes sociais são polêmicos, são assuntos que aproximam as pessoas. Aí um dos assuntos que você pode trabalhar que a gente já falou em diversas lives aqui, é você mostrar os bastidores da sua escrita. E às vezes criar um certo caos, ter uma dúvida de qual caminho decidir, se é o A ou B, pedir para sua audiência trabalhar com essa decisão. E aí o que vai acontecer? Acontece que você está criando a sua tropa de choque, você está criando os seus embaixadores, você está criando os fãs que vão falar muito bem do seu livro. E aí, naturalmente, quando o lançamento acontece, quando a venda do livro acontece, você já, por si só, já tem criado, ao longo do processo de escrita, ao longo do processo de desenvolvimento do seu livro, pessoas que se tornam fãs de carteirinhas do seu livro, né, Gisele? Exatamente, né? E esses fãs de carteirinha, eles se reúnem nas comunidades, né? Comunidades fechadas, você pode ter listas VIP, você pode ter uma chance dessas pessoas, esses seus leitores mais fiéis estarem mais próximos de você, né? E de que forma que você pode até recompensar essas pessoas, porque as pessoas vão estar perto de você, porque sim, elas gostam de ler o que você escreve, elas gostam de acompanhar o que você faz, mas elas também, né? Quem não gosta de receber um mimo, quem não gosta de receber algum brinde, alguma coisa assim, né? E para um escritor, isso é muito simples, né? As pessoas que estão dentro dessa comunidade fechada, dessa lista VIP, dos melhores amigos do Instagram e tudo mais, né? Você pode dar para elas capítulos extras, né? Ter o nome dela, às vezes, no agradecimento, fazer com que ela receba antecipadamente o primeiro capítulo do seu próximo livro, né? Para quê? Para que ele possa entender que ele faz parte da obra, né? O seu maior fã, já pensou o orgulho do seu maior fã ele virar um personagem dentro de um livro seu, né? Por favor, né, gente? Isso é vilão só se essa pessoa realmente concordar em ser o vilão da história, né? Mas essa pessoa poder ser um personagem dentro do seu livro. E se você for um escritor que às vezes busca patrocinadores para ajudar a custear o seu livro, por que não
conversar com um desses patrocinadores e ofertar que a empresa ou o produto deles apareça dentro do seu livro, né? E a mesma coisa a gente pode realmente trazer assim, ó, é uma arte especial, é abrir a pré-venda antes para esse público que é mais fiel, para essa lista VIP, para essas pessoas que te acompanham muito de perto, liberar para eles um cupom de desconto especial, alguma coisa que faça com que eles se sintam realmente acolhidos e recompensados por ser a sua base de fãs, por ser o seu público fiel, por ser a sua tropa de choque mesmo, tá? Por ser o seu cavaleiro da armadura que está lá na frente te defendendo, te recomendando e falando o quanto a sua história transformou a vida dele, chamar esses escritores às vezes para fazer uma live, para fazer uma conversa diretamente com você, dizer o que ele gosta, o que ele não gosta do que você escreve, ouvir essas pessoas. Isso é de extrema importância, né, Jeff? Exatamente, né? É você criar a sua tropa de choque da maneira correta. E aí você tem muito mais vendas, você tem muito mais chances de que o seu livro chegue a pessoas que você jamais imaginou, né, Gisele? Exatamente, né? E aí, feito o lançamento, né? Você já tem um relacionamento com seus fãs e tudo mais. Aí a gente tem que fazer o quê? Praticar ainda mais este relacionamento. Porque agora, né, a gente está falando nessa live inteira sobre relacionamento. Como você se relaciona com o livreiro, como você se relaciona com o fã e tudo mais. Mas o que é importante? Que a gente realmente desenvolva, que você, escritor, desenvolva essa prática do relacionamento. Principalmente quando, pessoal, principalmente pós-evento de lançamento, pós-evento de uma noite de autógrafos, pós-participação de uma feira, né? É importante que você não seja o cara chato do cartão de visita, que vai lá e só distribui papelzinho, que só distribui panfleto, que só distribui um marcador de página num evento, e depois a pessoa entra em contato com você e ela fica ver navios, ela não é respondida, você não desenvolve o relacionamento. Né? Porque se você está entregando cartão, se você está entregando um marcador de página com a história do seu livro, se você está entregando, sei lá, um adesivo ou qualquer coisa desse tipo, dentro de um evento, você está entregando isso porque você deseja que essa pessoa entre em contato com você. E se essa pessoa entra em contato com você, ela está esperando o quê? Ela está esperando ser respondida, né? Eu vou dizer bem a verdade, assim, ó. Às vezes a gente demora um pouco para ver os comentários que vocês deixam depois nas lives, mas a gente sempre olha, né? A gente pode às vezes até demorar um pouquinho para responder aqui dentro do YouTube, mas a gente olha e responde. Mas é importante que vocês entendam que aqui embaixo tem um link de WhatsApp, se vocês tiverem urgência para falar com a gente, vocês podem nos mandar o WhatsApp, vai ser sempre, geralmente é eu ou o Jefferson que estamos respondendo essas mensagens que chegam. E aí vocês têm sim acesso a nós. E da mesma forma, o seu leitor quer ter acesso a você, né, Jeff? Exatamente, né? Aquela falácia do cartão de visitas, né? É a mesma coisa, assim, ó, ou você está focado em entregar um conteúdo de valor, de você gerar valor na vida das pessoas, ou você está focado em entregar um contato, né, e fazer um funil de vendas, né? Claro que é muito importante o funil de vendas, fazer com que você, quanto mais pessoas você alcançar, você distribuir no evento cartões de visita, só que existe aquela regra de que pessoas compram de pessoas. E a pandemia mostrou muito isso, né? E o pós-pandemia está fazendo com que os leitores eles se tornem mais críticos quando se fala da compra de livros. Eles não querem mais comprar um livro da editora HarperCollins, eles querem comprar o livro da Gisele, do escritor que foi o autor da obra literária. E aí, quando você está 100%, não vou botar 100%, quando você está disponível para numa noite de autógrafos, numa conversa, para conversar com o seu leitor, você conecta muito mais com essas pessoas, né? Você deixa de ser o panfleteiro digital, o panfleteiro
no físico e se torna o quê? Uma pessoa que se conecta, uma pessoa que se importa, uma pessoa que se relaciona com as pessoas, com os seus leitores, com o seu público, que é um público fiel, né? Ou, há muito tempo atrás, né, quando eu estou com 44, mas quando era novo, lia muito livros de Paulo Coelho. Na época lá atrás, há 30 anos atrás, o que acontecia? A gente acompanhava o autor numa entrevista da televisão, acompanhava o autor numa entrevista do Jô Soares, numa entrevista, não existia um contato muito próximo. E hoje, com o advento da rede social, você fica muito mais próximo da sua comunidade, da sua legião de fãs. E aí você precisa realmente se importar muito mais, entregar valor muito mais com o relacionamento com a sua audiência, com seus leitores, do que simplesmente dizer assim, conversa lá no meu grupo de WhatsApp, conversa com a minha equipe. Não existe mais isso. As pessoas querem comprar de pessoas, mas elas compram de pessoas se elas recebem a devida atenção, né, Gisele? Exatamente, né? O que é importante você entender aqui? Que você está construindo pontes. Você não está construindo um muro ao seu redor, né? O que é mais importante? Você bater metas numéricas ou você construir uma carreira sustentável, né? Porque bater metas numéricas, né, pessoal? O que você vai fazer? Você vai vender, explodir, uau, vender um monte neste mês, mas no mês que vem você já não vende um. Por quê? Porque você não criou um relacionamento com os seus leitores. E o seu leitor pegou, foi lá, leu, tentou falar com você, você não deu a mínima. Cara, por que eu vou chamar essa pessoa para uma palestra, chamar essa pessoa para fazer uma roda de conversa se ela não responde e não dá a mínima, né? E de que maneira que você pode resolver isso? Reserve na sua agenda alguns momentos para você interagir com as pessoas, para você comentar áudio, para você comentar os posts, né? Comentar a postagem que a pessoa, o comentário que ela fez, você responder. Você, se ela te mandou uma mensagem no direct, por exemplo, do Instagram, alguma coisa desse tipo, e você tiver a oportunidade de responder em áudio, você mandar um áudio para essa pessoa. Poxa, realmente é o escritor falando comigo. Porque é a mesma voz que eu vejo no vídeo, é a voz, ou gravar uma mensagem de vídeo mesmo, dizendo assim, olha só que legal esse comentário que eu recebi. Né? Então, assim, eu queria agradecer essa pessoa que leu o meu livro e tal, te agradecer. Se a pessoa está entrando em contato com você por e-mail, mandar algum e-mail para ela também, responder, é reservar na sua agenda um tempo para você fazer essas respostas. É de extrema importância. Estamos no mundo digital, quanto mais rápido você responde. Não, é com quanto mais consideração que você responde, que a sua mensagem ela vai ser realmente importante ou não para o seu leitor. Porque resposta rápida é muito fácil de fazer. Resposta automática é muito fácil de fazer. Mas agora o seu leitor entender que ele foi de verdade, que a mensagem que ele te mandou, ela foi de verdade lida, que você respondeu com todo carinho e consideração essa mensagem, é muito mais valoroso do que ele te mandar uma mensagem e automaticamente já receber uma resposta, né? Então, esse leitor, ele entende que ele tem valor na vida do escritor. Ele entende que ele é valorizado e isso faz com que, mesmo que seja uma aproximação digital, mas que esse leitor ele se sinta muito mais próximo de você. E aí o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, cara, esse escritor ele é muito, muito legal. Ele é muito bacana. Pode ler o livro dele, que se tu gostar e mandar uma mensagem para ele, ele vai ler e vai te responder. Às vezes demora um pouco, mas é por quê? Porque é ele de verdade que lê. Então, assim, isso tem um valor hoje, no mundo atual, que vocês não fazem ideia. De você saber que é realmente a outra pessoa que está lendo e respondendo essas mensagens, né, Jeff? Exatamente, né? Quando a gente traz essa questão de que as pessoas não compram o livro, mas elas compram a conexão com o autor, a gente traz essa cultura do valor. Acho que muito mais do que a pessoa receber um áudio ou receber uma mensagem do próprio autor, é ela entender que o autor parou um tempo da vida dele para ouvir o que ela queria dizer para ele. E aí, esses dias eu estava assistindo aí
um vídeo na internet aqui que dizia assim, que às vezes existem pessoas que são sinestésicas e são pessoas que são auditivas, né? São pessoas que às vezes uma mensagem de texto já é o suficiente, mas se ela te mandou um áudio, por que não devolver com áudio? Porque a pessoa, ela quer ouvir, ela quer sentir a presença do escritor, né? E aí, claro, né, a Gisele foi muito feliz quando ela falou dessa questão. É muito fácil hoje você colocar uma automação para responder automaticamente, mas é muito mais valioso, gera muito mais conexão e você cria defensores da marca, embaixadores, advogados da sua marca, quando você dá a devida atenção. Reservar minutos semanais, diários, para organizar a sua agenda, para interagir com as pessoas, o que acontece? Com alguns leitores, com os seus leitores, faz com que ele desperte o gatilho da gratidão. As pessoas elas vão ser eternamente gratas. E uma vez que tu respondeu um áudio para um escritor, para um leitor, uma vez que você respondeu uma mensagem, ou que você tenha feito talvez um vídeo, coloque nos seus stories dizendo assim, olha só que legal, a Gisele mandou essa mensagem aqui, gostaria de agradecer pela resposta, pelo carinho, pelo tempo que ela se dedicou para mandar essa mensagem para mim, faz com que outras pessoas se conectem, outras pessoas olhem assim, caramba, se a pessoa realmente ela é uma pessoa que sabe ser humana, que sabe que dá a devida atenção para os leitores. Claro que vai chegar uma hora da sua vida que de uma audiência que você não vai conseguir estar responder todas as mensagens, mas essa conexão semanal de fazer uma live, de responder algumas perguntas numa live semanal também pode ser uma estratégia muito boa para que os seus leitores também se sintam pertencentes, né, Gisele? No final das contas, as pessoas até compram o seu livro, mas elas compram muito mais a sua conexão, compram muito mais o seu relacionamento com elas do que propriamente o livro. Claro, elas vão ler o seu livro, mas quando elas lerem o seu livro, elas vão estar lendo e lembrando do carinho, da atenção, do valor que você gerou na vida delas, né, Gisele? Exatamente, né? Então, encaminhando para o finalzinho dessa live já, então assim, ó, pare de olhar para o seu estoque de livros e comece a olhar para as mãos que vão segurar o seu livro. Entenda que vender um livro não é somente uma transação comercial. Por mais que você tenha que realmente tratar o seu livro como um ativo comercial, você tem que sim falar do seu livro, você tem que ofertar o seu livro, tem várias situações para fazer isso, mas é importante que você entenda que vender um livro é o início de um relacionamento seu com a pessoa que vai ler este livro. Porque nem sempre quem comprou o livro é quem vai ler. Às vezes ele está comprando para dar de presente, né? Mas cada livro vendido seu é o início de um relacionamento com um novo leitor. Então é isso que você precisa ter em mente quando você está fazendo o seu livro, quando você está oferecendo o seu livro. Não ofereça ele como um simples produto. Ofereça ele como início, uma abertura de porta para um relacionamento com você, escritor, né? E lembre, às vezes você pode ter o mesmo leitor para 2, 3, 4 livros, mas você está criando com essa mesma pessoa 1, 2, 3, 4 relacionamentos diferentes, porque ela vai estar lendo 4 histórias diferentes que você entregou para ela, que você apresentou para ela através do seu livro, né? E aí, exatamente. Jeff, vou deixar eles com a pulga atrás da orelha agora, né? E fazer umas perguntinhas bem macetosas, bem macetosas para poder instigar um pouco mais os nossos leitores, né? Dito tudo que a gente falou, né? Falando hoje dessa live especificamente com o relacionamento, seja com o livreiro, seja com o fornecedor, seja com a sua audiência, seja com o seu concorrente, que eu gosto de falar que seu concorrente é o melhor, seu maior aliado, seu melhor aliado. Qual dessas conexões você vai buscar hoje? Um café com um colega? Uma visita à biblioteca do bairro? O movimento gera resultado. Não adianta você ficar sentado atrás da escrivaninha escrevendo se você não aparece para as pessoas, se você não conecta com as pessoas, se você não gera valor na vida das pessoas. E isso está muito ligado com o quê? Com o método DPV que a gente conversa, que a gente
tem trabalhado muito com os nossos escritores, que tem dado muito certo. E aí eu vou aproveitar essa conversa aqui para convidar você que esteve com a gente até aqui, deixe nos comentários ou clica no link do WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo e manda uma mensagem assim: quero participar da Masterclass. Na próxima quinta-feira, dia 21 de maio, às 19 horas, né? Ou seja, daqui uma semana, né? Porque a gente está fazendo essa live hoje aqui, já próximo das 8 horas da noite. Você pode estar com a gente na Masterclass do Método EPV. Então, se fizer sentido para você entender um pouco o que é escrever com intencionalidade, se posicionar com estratégia e vender com autoridade, se você quer deixar de ser aquele autor que só escreve livros para se tornar um autor que vende com autoridade, essa Masterclass é para você. Hoje é dia 14 de maio, daqui 7 dias, exatos 7 dias, nós estaremos com você numa Masterclass, explicando para você toda a essência do método EPV, para que você não seja mais um escritor que apenas escreve livros, mas que se torne um escritor que escreve, escreve com intencionalidade, que se posiciona com estratégia e, claro, venda com autoridade. Tudo isso que a gente falou aqui para você hoje na live está dentro do método EPV, e se fizer sentido para você, vem com a gente. Se esse conteúdo da live de hoje fez sentido para você, não deixa de curtir, comentar, de se inscrever no canal e principalmente de ativar o sininho para que quando a gente entrar ao vivo aqui nas lives, você possa receber a notificação e esteja com a gente aqui ao vivo. É muito legal, claro, poder ter a possibilidade de assistir gravada para poder fazer as anotações, mas estando aqui você pode estar tirando dúvidas ao vivo com a gente, né, Gisele? Exatamente, né? Então, dito tudo isso, esperamos vocês na semana que vem. Nós vamos fazer a live fechada dentro do Google Meet para as pessoas que estão dentro do grupo, mas essa live, essa aula, essa Masterclass, ela vai ser sim transmitida também ao vivo aqui no YouTube, né? Mas se você quiser tirar suas dúvidas, fazer perguntas e tudo mais, deixa o comentário aqui embaixo que a gente vai passar para vocês o link do grupo para que você possa ter a possibilidade de participar dessa Masterclass lá dentro da sala do Google Meet, né, Jeff? Exatamente. No mais, a gente se despede, né? Desejando a vocês uma excelente e abençoada semana. E, claro, estendendo o convite para que dia 21 de maio, às 19 horas, você esteja com a gente na Masterclass lá dentro do Google Meet. E, claro, se você não pôde ter a oportunidade, nós vamos estar transmitindo ao vivo aqui para que você possa assistir depois essa live gravada também, né? Essa Masterclass gravada também. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau e até mais.